Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a interferência dos Estados Unidos no Brasil e apontou alguns interesses para que tenha ocorrido tal interferência que foi relatada por uma matéria do Financial Times, do qual teve um apoio do governo americano para poder legitimar as eleições brasileiras. Eu já abordei isso aqui num vídeo de maneira muito clara, para fins legais fica registrado que tem um vídeo aí que deixa muito claro como foi esse processo, é apenas um relato do Financial Times e não uma opinião desse canal. Agora eu estou trazendo aqui o desdobramento do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, falando de como ele viu essa reportagem do Financial Times, vocês verão agora aqui. E também nós temos aí o CEO do maior fundo, o bilionário fundo ambiental, que decidiu, coincidentemente, trazer a sua reunião para o Brasil, em Brasília, para poder falar com autoridades brasileiras. Esse fundo, ele financia ONGs, né, na Amazônia. Também tivemos a matéria da Malu Gaspar, revelando que Alexandre de Moraes vai enquadrar colegas para poder encerrar julgamento de Jair Bolsonaro. Também temos o governo americano manipulando informações, segundo o jornal The Wall Street Journal, referente ao submarino que desapareceu. Tudo isso agora no seu Vista Pátria Notícias. Peço que desde já inscreva-se e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, se você for novo aqui. Vocês estão vendo aqui atrás o lançamento, o livro Já Estamos na Terceira Guerra Mundial, da Cristiana Jimenez, e o livro Os Donos do Mundo, do qual ela previu como seria o processo de restrição na pandemia do Covid. Ela possui 3 grandes livros e esse, A Terceira Guerra Mundial, já começou. É um lançamento que você pode adquirir através do link que está aí no primeiro comentário. Está com 25% de desconto se você comprar na livraria Vista Pátria. Eu já comecei a ler esse livro, estou devorando ele, já estou na metade. Mas você pode comprar o combo também, com 3 livros, né? A Verdade sobre a Pandemia, Os Donos do Mundo e A Terceira Guerra Mundial já começou. Esses 3 livros, né, saem aí por R$ 171. Ao invés de você pagar quase 300, paga 171. Se você quiser comprar só o lançamento, A Terceira Guerra Mundial já começou, você tem 25% de desconto e leva ele por R$ 80. O livro Os Donos do Mundo está com praticamente metade do preço, 45% de desconto. Você pode, ao invés de pagar R$ 99, você vai pagar R$ 54. Agora isso é promoção relâmpago, acaba no dia 27. Vamos lá, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro comentou ontem sobre a interferência dos Estados Unidos. Dê uma olhada. O que os Estados Unidos fez por ocasião das eleições aqui. Mandei um colega meu dar um parecer mais acurado sobre isso aí. Quem fez, desculpa? O governo americano, Joe Biden. Né? E estamos analisando, é uma matéria bastante consistente, acredito que tenha fundamento, citando inclusive alguns militares e alguns civis, autoridades obviamente, né, que contribuíram, a palavra mais certa seria interferiram, né, com ações por ocasião das eleições não favoráveis a mim. Só ressaltando que no final da fala do presidente Jair Bolsonaro, ele diz que essa interferência foi contra a pessoa dele. Como eu deixei claro aqui, a matéria do Financial Times, com os relatos do diplomata Tom Shannon, né, um especialista em atuação da diplomacia americana no continente americano, principalmente aqui na América Latina, atuou por 35 anos em vários países, inclusive como embaixador do Brasil. Ele coloca, de maneira muito cuidadosa, que aquela interferência dos Estados Unidos não era para favorecer um candidato, e sim para salvar, para legitimar, corroborar que os Estados Unidos confiavam no sistema eleitoral brasileiro. Mas foi além disso, os Estados Unidos também teriam ajudado na prática, intermediando, por exemplo, chips para as urnas eletrônicas com a empresa Texas Instruments e também com uma empresa taiwanesa para poder facilitar essa exportação, vide que vinham de um processo aí de falta de abastecimento por conta do Covid-19. Então, os Estados Unidos ele foi muito além, né, de tudo isso. Teve um ex-diplomata, o Harrington, que fazia parte da Texas Instruments, que ele é acionista de lá e resolveu ajudar
com o fornecimento de chips para as urnas e também com a validação, como falou o próprio ministro Barroso nessa matéria, no qual ele aponta que conversou por várias vezes com o representante do governo americano, como o embaixador que aqui no Brasil declarou que confia plenamente no nosso processo eleitoral. Inclusive o Jake Sullivan, do secretário de Estado dos Estados Unidos, secretário de Estado, isso, dos Estados Unidos, que fez uma declaração na época corroborando o nosso processo eleitoral e atuando. Inclusive o secretário de Defesa, quando esteve em Brasília, o Lloyd Austin, né, ele pressionou, isso são palavras do Tom Shannon, nessa matéria de um importante veículo reconhecido mundialmente como o Financial Times, dizendo que ele ameaçou militares brasileiros que, caso eles tentassem qualquer coisa diferente do resultado da eleição, os Estados Unidos romperia o acordo bilateral entre as duas Forças Armadas e também o fornecimento de armas para o Brasil e de treinamento. Então isso já está relatado lá naquele vídeo. E o presidente Jair Bolsonaro participa hoje de um evento lá no Rio Grande do Sul, e nesse evento ele volta a falar. Essa fala que vocês viram ainda há pouco é de ontem, e hoje ele voltou a tocar nesse assunto, quando ele diz quais são os interesses, né, que esses chamados países ocidentais, como os Estados Unidos e também países fortes na União Europeia. Hoje o Lula está lá na União Europeia fechando acordo de financiamento aqui para a defesa climática brasileira, né? Anunciaram 200 milhões aí. Isso tudo seria interesse. Vamos ver a fala do presidente Jair Bolsonaro, como ele coloca isso nesse evento no Rio Grande do Sul. Alguém acha que para muitos países europeus, pessoal mais do norte um pouco, interessava a quem ser presidente? E por quê? Quando eu fiz o primeiro discurso na ONU, peço que vocês assistam, para vocês verem como é que começou. Eu estava rascunhando, lá no Alvorada, umas 10 pessoas, né? O que vai ser? Uns tópicos. No dia seguinte, saiu tudo na imprensa. O que eu fiz? O pessoal voltou no dia seguinte, estão dispensados, ficaram com um beicinho. Eu fiz sozinho o discurso da ONU. Falei o que tinha que ser falado. Falei o que o povo brasileiro tinha que ouvir, e não o que queria. Aquele discurso manso. Olha, carbono zero. Eu, certa vez, falei, se eu fosse rei de Roraima, em pouco mais de 10 anos, teria uma das maiores economias do mundo. Lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. Quando sobrevoamos, por que não tem nenhuma árvore aqui? É a composição do solo. Talvez algo radioativo, talvez mineral, muito ácido, não sei, talvez. Falta estudarmos. Então o Brasil é um país fantástico. Nós deixamos pronto, inclusive com decretos assinados, o maior potencial de energia eólica do mundo, que é a costa do Nordeste. Por que a costa do Nordeste? Porque, diferentemente de outras costas pelo mundo, lá não tem maremoto, não tem tufão. Temos tudo ali para gerar o equivalente a 50 Itaipus binacional. Não sei se vai para frente a proposta. Com o Tarcísio, ressuscitamos o modal ferroviário. Você sabia que a Ferrogrão está impossibilitada de continuar suas obras, porque ela vai afetar 0,056% de uma reserva indígena. Então você não pode transportar o que tiramos no coração do Brasil para aquele porto por causa disso. Pague royalties para o indígena, sem problema. Conseguimos, com muito sacrifício do meu governo, a autorização para construirmos o Linhão de Tucuruí. Roraima é o único estado do Brasil que não tem energia elétrica acoplada ao sistema nacional. Problemas indígenas. ONGs estão sendo desnudadas agora por essa CPI. Então o presidente Jair Bolsonaro ele faz uma conexão direta com a exploração da Amazônia, né, e esse interesse dos Estados Unidos para atuar com
a eleição brasileira para que se visse livre de Jair Bolsonaro. Esse é o entendimento do presidente Jair Bolsonaro. Deixa aqui embaixo o comentário se você acha que o governo americano de Joe Biden atuou, eles já falaram que atuaram, né? Mas se o motivo dessa atuação seria para se ver livre do presidente Jair Bolsonaro ou se eles só queriam salvar a democracia brasileira, como alegou aí representante dos Estados Unidos. Vocês acham que eles só queriam salvar a nossa democracia e por isso eles fizeram todo esse apoio ao processo eleitoral? Ou eles queriam se ver livre do presidente Jair Bolsonaro? Deixa aqui embaixo, quero a opinião de vocês quanto a isso. Mas esse evento, inclusive, teve um episódio interessante que demonstra, né, o porquê o Bolsonaro é tão popular e as pessoas gostam tanto dele. Teve um senhor que passou mal durante esse evento e ele interrompeu, teve atendimento, e depois ele chamou esse senhor que ficou muito emocionado e foi até o palco para poder dar um abraço nele. Dê uma olhada. Tá chegando aqui um cabra, aqui eu sei que não é o Nordeste, né? Mas tá chegando um cabra da peste aqui, o seu Nelson, o gaúcho porreta, o gaúcho aqui, que não vai bater pino, o gaúcho que vai viver mais uns 20 anos no mínimo pela frente, o seu Nelson, que passou mal agora há pouco. Seu Nelson, quer uma mensagem pessoal aí? Estou emocionado, né? Do lado do capitão e do nosso presidente pela liberdade. Valeu. Tem algum familiar teu aqui? Tem algum familiar teu aqui? Algum familiar? Opa, tá junto aí. Tá certo. Seu Nelson, foi apenas um pequeno susto, né? Foi. Quero agradecer aos que nos atenderam aí. Tá certo. Eu não falo amo para homem não, tá? E nem dou beijo em homem, eu dou um abraço. Um abraço aí. O presidente Jair Bolsonaro aí, com muitas declarações de afeto, de carinho. Inclusive teve uma outra que já viralizou, né? Que foi esse jantar. Dê uma olhada. Nós temos tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. O presidente Jair Bolsonaro aí tendo o seu carinho, né? O pessoal com carinho com o presidente Jair Bolsonaro. E nós temos aqui, diante de todo esse cenário, o Carlos Manuel Rodrigues. Quem é Carlos Manuel Rodrigues? É o CEO do presidente do Global Environment Facility, o GEF, né? Ele é um fundo de investimento bilionário que vai fornecer 22 bilhões de reais para financiamento de projetos ambientais. E, curiosamente, pela primeira vez na história, a reunião desse fundo, que já existe há 30 anos, não vai ser na sua sede, em Washington. Coincidentemente, com o início da CPI das ONGs aqui em Brasília, né, aqui não, estou no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né, a CPI das ONGs, o Carlos Manuel Rodrigues resolveu ir até Brasília, fazer essa reunião oferecendo financiamento e quer conversar com autoridades brasileiras. Vamos dar uma olhada num trecho de uma reportagem da CNN que chegou a entrevistar o próprio Carlos Manuel Rodrigues. Esse Global Environment Facility, o GEF, é o maior fundo, um dos maiores fundos de desenvolvimento aí, de financiamento para o meio ambiente. Ele também é o mais antigo, Colombo. Ele foi criado na Rio 92, que foi a primeira conferência do clima e do meio ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro em junho de 1992. Esse fundo congrega 188 países, dos quais 133 recebem contribuições dos países mais ricos. Esse fundo vai fazer pela primeira vez na história uma reunião fora da sua sede, que fica lá em Washington, nos Estados Unidos. E o local escolhido foi Brasília. There won't be any global environmental benefits without the full commitment and engagement of Brazil. And the GEF is here to support Brazil in that effort, in that initiatives. And that is why we're doing it in Brazil. So it is meaningful. This is a country where we can show the impact of multilateral environmental contribution and financial support.
Então, ele quer conservar a natureza e, para isso, ele vai até Brasília, né, diante de um cenário de CPI das ONGs. Uma CPI que já ganha corpo e, nesse momento, vai convocar aí o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, que vai ser interrogado pela CPMI, e também a ministra Marina Silva. Todas essas autoridades, né, que atuariam supostamente sob influência de ONGs, como foi apontado pelo líder do Republicanos, o senador Messias Jesus, que representa Roraima, e fez questão dessas convocações para a CPI das ONGs, uma CPI que tem oferecido derrotas logo na largada para o governo. Jacques Wagner tentou emplacar o relator, não conseguiu. A CPMI do dia 8 de janeiro fez com que o governo federal apostasse todas as suas fichas nela. Toda a pressão, todo o esforço foi para a CPMI do dia 8 de janeiro e a CPI das ONGs não teve todo o esforço necessário e está sob o controle da oposição, que promete aí, né, esmiuçar detalhes desse financiamento de ONGs. O Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, tem muita gente que confunde, né, porque os Estados Unidos queriam ajudar o Lula. Existem aí esses interesses, né, de questão de financiamento ambiental e política ambiental brasileira. Outros dizem que é por conta justamente o Brasil estar no mesmo continente, no mesmo hemisfério, com o presidente Bolsonaro, ele decolaria economicamente. Não é interessante para os Estados Unidos ter um concorrente aqui no seu próprio hemisfério, e colocar Lula seria, dessa forma, atrasar a nossa economia. Aí também fica a cargo de vocês a interpretação. Lembrando as autoridades do regime brasileiro, né, que isso aí são colocações que estão sendo ventiladas na mídia e não é nenhum ataque à democracia brasileira, tá? Mas o Lula, ele foi até o Macron e peitou o Macron hoje, na cara dele. Vamos dar uma olhada, porque é importante essa fala do Lula, no sentido de justamente atacar essa política climática da União Europeia, que achou que estaria muito tranquila. Toda a União Europeia, né, todo o governo americano achavam que com Lula seria mais fácil negociar com relações de políticas climáticas. Políticas climáticas, pessoal, nós estamos falando aqui de investimento e financiamento que envolvem trilhões de dólares, tá? Existe toda uma política em cima de financiamento climático. E dentro dessas políticas existe aí a implementação de impostos cada vez mais altos para combustíveis fósseis, né, e dessa forma criando um fundo de reserva. Então há um interesse econômico e financeiro, né, que é colocado por esses fundos, né, que atuam. E eles não querem que os governos façam esse financiamento até 2030. Esses financiamentos têm que ter muito capital privado. E para isso uma boa forma é tributar essas empresas para uma agenda climática. E o Lula, sabendo disso, ele está querendo um pedaço do seu bolo, né, disso tudo. E encarou o Macron. Dá uma olhada. E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico? Como é que a gente vai resolver isso? Eu, se pudesse, ia pegar o chanceler alemão, ia levá-lo para ser ministro de Minas e Energia do meu país, para ele poder transformar todos os nossos minérios em produtos, para exportar produtos acabados e não apenas minério. Foi a melhor coisa que eu vi aqui ontem no jantar e hoje aqui nessa reunião. Então, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu aí dinheiro, né, desse pessoal que vai financiar, tem esse fundo, tem inclusive a expectativa da criação de um fundo global para biodiversidade. Mas como isso funciona na prática? Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro ficou sem esse recurso dos fundos, que vinham principalmente da Noruega, e um dos motivos é que o financiamento vem. Só que esse financiamento, que seria
o pagamento da dívida histórica. A esquerda gosta muito desse termo, né? Essa dívida histórica, eles desmataram, colonizaram e tudo mais, se industrializaram, são desenvolvidos e agora os outros países não podem se desenvolver e acabam tendo aí toda uma trava por conta da agenda climática. Como se funciona? Eles fazem esse financiamento, só que esse financiamento, por muitas das vezes, por exemplo, o Fundo Amazônia, ele passa pelo BNDES, mas ele tem que ser destinado para quem o doador do fundo quer. E aí ele direciona para ONGs específicas que estão atuando na Amazônia brasileira. E aí é que está o ponto do questionamento e o motivo pelo qual a CPI das ONGs foi criada, para entender como funciona, o que está acontecendo, esmiuçar claramente o porquê desse interesse em financiar a preservação da biodiversidade, mas esse financiamento tem que ser gerido por ONGs que muitas vezes são ONGs internacionais. É aí que está o grande questionamento que era feito inclusive pelo governo Bolsonaro, gerou muito incômodo a ponto de criar, né, toda aquela celeuma entre Macron e Jair Bolsonaro, né, essa interferência que existia, e é crescente esse interesse de financiar. Eu vou dar o dinheiro, mas o dinheiro tem que ser gerido por quem eu escolher. Não pode ser por quem o governo brasileiro escolher, por exemplo. O governo não tem escolha em muitos desses recursos. Então é por isso que há um questionamento dessa preservação. Qual seria o real interesse dessas pessoas? Seriam realmente preservar o planeta ou existe algo mais aí, já que existe muito crime ambiental na Amazônia? Esse é o ponto que fica em alerta e está sendo fiscalizado aí pela CPI das ONGs. E, curiosamente, esse gestor do Fundo Global Environment Facility, é um dos maiores fundos, o maior tempo de atuação, ele vem ao Brasil fazer a sua reunião em Brasília, né? Estranho, né? E nós temos aí a Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelando que o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma tática para, segundo ela, enquadrar colegas e encerrar o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, ela diz que, embora ninguém vá admitir a público, ele quer persuadir os outros ministros a não pedirem vista, por exemplo. Então, o presidente da corte estaria atuando diretamente para encerrar de maneira mais rápida possível. E o adiamento de ontem do julgamento teria a ver com essa estratégia de enquadramento do Alexandre de Moraes. Volto a ressaltar aqui, senhor ministro Alexandre de Moraes, é a Malu Gaspar que está dizendo isso. E ele ganharia esse tempo de uma semana para persuadir os outros ministros a não pedirem vistas, inclusive o Cássio Nunes. Há uma grande pressão sobre ele, tá? Então o presidente Jair Bolsonaro aí, também com essa espada na cabeça. E temos aí o jornal The Wall Street Journal com o seguinte artigo: os Estados Unidos, a Marinha ouviu o que acreditava ser a implosão do Titã dias atrás. Titã é o submarino que foi para a mídia aí com muita força. Esse submarino da Ocean Gate, que levava bilionários para fazer excursão lá próximo ao Titanic. Não era a primeira viagem do Ocean Gate, mas essa viagem específica aconteceu e há 4 dias aí houve toda uma comoção mundial. Mas o que está sendo alegado aqui é que a Marinha Americana, quando perdeu o contato com o submarino, eles tinham escutado a implosão. Eles já sabiam a todo momento que havia sido implodido o submarino devido à pressão da água. Mas a Casa Branca teria interferido para não anunciar e continuar as buscas por 4 dias. E o que estava acontecendo nesses 4 dias? O filho de Joe Biden, Hunter Biden, aquele do notebook, aquele que todos as redes sociais e fintechs e tudo mais proibiram, fintechs não, big techs, perdão, proibiram de falar na época do conteúdo do notebook de Hunter Biden. Biden ele foi condenado, ele estava sendo julgado durante todo esse período, estava todo mundo olhando para o submarino. Ele foi condenado a cumprir 2 anos em prisão em liberdade condicional, né? Ele não vai ficar na cadeia, mas liberdade condicional, não pode beber um monte de coisa, pode sair à noite. E essa liberdade condicional foi dada aí
por um procurador nomeado pelo ex-presidente Donald Trump. Então, é um problema tributário que ele estava cometendo. Ele deixou de declarar alguns milhões aí para os Estados Unidos, pagar o imposto de renda, né, em 2017 e 2018, e aí ele chegou a esse acordo e vai cumprir essa pena. Mas, enquanto tudo isso ocorria, um escândalo, a condenação do filho do presidente, curiosamente a Casa Branca queria que todos ficassem olhando o submarino que afundou. Mais uma vez, o serviço de inteligência americana atuando em prol de pessoas e não em prol do próprio país, que seria os Estados Unidos. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É sempre um prazer trazer aqui informação, mesmo sabendo dos riscos que corremos diante de toda a perseguição contra a liberdade de expressão que existe hoje no Brasil, mas eu tento fazer o meu papel aqui diariamente, né, da melhor forma que eu posso. Então, se você gostou do vídeo até aqui, inscreva-se no canal, compartilhe o canal com mais pessoas e agradeço imensamente a todos vocês que me acompanham aqui diariamente. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.